também dessa vez, ué. Vai bem mais tarde, né, pastor Maurício? Bom Bom dia. dia, pastor Márcio. Fiquei feliz por ver alguém que ficou também como eu, pastor Maurício. Eu vou sair agora daqui a pouco. Tô arrumando as coisas para sair. Vou sair agora, 5h40, 5h50. Ela quer ir na sala. Ai, pastor Maurício, é com o senhor. Esté tá desde meia-noite acordada, então ela quer falar e muito, viu? O momento agora é seu. A lição da escola sabatina e manda Esté ir dormir. Diga a ela que eu não posso demorar muito, não. Eu tô arrumando minhas coisas, tem que ir pro campo. Ela na tua mala. Você não entendeu, homem? Ela quer ir nas malas do teu carro. Não Se entendeu? coubesse, cabe não, mano. Cabe nada, tá cheio de mala. Tem como não. Só se for no pneu, aí não dá para ir. Dá não, dá não. Deixa eu em casa mesmo. Não vai não, é, Josi? Os meninos é muita gente, pastor, é muita mala mesmo, viu? Deus abençoe. Você não vai não? Vou não. Esse ano vou não, esse ano eu fiquei. Literalmente estou aqui. Coração tá lá, mas eu estou aqui. Eu vou sair daqui a pouco. O pessoal sai meia-noite, eu tô saindo daqui a pouco. Eu preferi sair mais cedo do que passar a noite viajando, e eu tinha que ir de carro. Aí não faz sentido eu sair de madrugada. Aí quando eu chegar lá, vou chegar lá agora. Daqui lá são 3h30, mais ou menos. Saindo agora às 6, umas 9h30, 10 da manhã, eu tô tudo lá já. Em nome de Jesus. Eu já ajudo lá o pessoal na montagem da cozinha. Mas vai estar muita gente lá, tá todo mundo tranquilo. Faz de tudo. As barracas. Não, Hoje é o testemunho de Tomé. Hoje é o testemunho de Tomé, Esther. é verdade. Desliga a tecla SAP, aperta a tecla SAP aí para ela aí, porque vou adiantar aqui o lado aqui. O testemunho de Tomé, essa semana está falando sobre os que creram, inclusive o verso para memorizar da semana está dentro da lição de quarta-feira, né? E Jesus falando para Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Bom dia a todos aí, esqueci de dar bom dia com você aí, bom dia a todos o pessoal aí, bom dia, Sérgio Marcel, uma turma todinha aí, Deus abençoe. Não sei se vocês viram a irmã Rosilda dentro do ônibus ali, ela tá no caminho, estão quase chegando por lá, ela vai ligar ali a câmera, olha lá, tá no busão lá, ó. Ei, coisa boa, a irmã Rosilda, tá chegando, irmã, tá perto já? Tá perto já, já estão por lá. Que bênção, bom dia a todos aí. Vamos lá para a lição. Bem-aventurados aos que creram, como estava falando, o verso para memorizar dessa semana está na lição de quarta-feira, que é João 20, 29. Jesus falando para Tomé, felizes são os que não viram e creram. Interessante na história de Tomé que depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos, João conta. E no episódio do contato de Jesus com os discípulos contaram para Tomé, e Tomé não acreditou que Jesus estava vivo. E Tomé disse: eu só acredito quando eu tocar. Se eu não tocar, eu não acredito. Tem um problema aqui, né? Tomé ainda estava muito incrédulo. Tomé, ele não conseguiu exercer a sua fé mesmo ouvindo o testemunho de alguém. E o apóstolo João, ao escrever seu livro, ele é muito enfático nessas palavras, como a gente já conversou, ele seleciona as suas falas, e nas suas falas, no seu trabalho, o apóstolo João, ele diz, ele trabalha muito essa questão de você apenas ouvir e acreditar. Você lembra lá do centurião que foi pedir a cura, Jesus pode ir e o rapaz lá vai estar curado. E quando ele chega lá, ele descobre que o rapaz foi curado na hora que Jesus falou, ou seja, ele creu na palavra, no testemunho. E Tomé não acreditou no testemunho dos seus próprios amigos, dos seus próprios colegas ali, seus discípulos. Infelizmente, Tomé não teve uma atitude muito ruim, porque ele
como é que eu posso dizer para vocês? Ele ditou condições para que a sua fé fosse exercida. E fé não é isso. Fé é você acreditar em algo que você nunca viu. Fé é acreditar em algo que a pessoa conta para você e ela te dá evidências daquilo. E os discípulos deram evidência. Nós vimos ele, nós conversamos com ele. E Tomé queria tocar para acreditar. Ou seja, Tomé condicionou a sua fé ao toque, ao abraçar Jesus, a tocar em Jesus, né? E essa condição, infelizmente, traz a dúvida na cabeça de Tomé. E o apóstolo João, ele trabalha muito isso, essa questão da fé. E João, ele usa o seu livro e ele contraria essa perspectiva, diz aqui o autor da lição, né? Ele contraria essa perspectiva do ver para crer. E Tomé queria ver para crer. E João escreve o seu livro baseado na fé, baseado no testemunho. Você não precisa ver para crer, você não precisa tocar para crer. Apenas você ouvir, você vai crer. Por isso que Jesus, existe a frase, das frases mais importantes sobre a fé, é essa, que é João 20, 29. Felizes estão os que não viram e creram. Jesus está falando não só das pessoas naquela época, mas Jesus está falando sobre nós também. Nós não vimos os milagres de Jesus, nós não vimos Jesus ressuscitar, nós não vimos, mas nós cremos em Jesus, por causa do testemunho da sua palavra. O Evangelho de João, ele foi escrito justamente para isso. Jesus foi testemunha ocular, mas ele selecionou os milagres, ele selecionou as palavras para mostrar para as pessoas que não precisa ver, você precisa apenas ter fé no Filho de Deus. Você precisa exercer a sua fé não no palpável, mas no invisível. Então nós acreditamos num Deus, ele não é visível para nós, mas nós acreditamos na sua atuação. E a fé é isso. A fé é acreditar mesmo você não podendo tocar. Fé é acreditar mesmo sem você não ver com os próprios olhos. É o que nós somos. Nós exercemos a nossa fé apesar de nunca ter visto Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, ele é um livro que nos dá evidências sobre que a fé é mais importante do que o tocar. A fé é mais importante do que pegar. A fé é mais importante do que ver. Por isso que o Paulo fala, né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que você não vê, não se vê. Então isso é o exercício pleno da fé. É você não ver, mas acreditar que aquilo existe. Isso é Deus pra gente. Isso é a fé pra gente. Isso é acreditar realmente no sacrifício de Jesus. E a Bíblia nos dá essas evidências, né? A veracidade da palavra de Deus nos dá essas evidências. E Tomé queria tocar. E João, você percebe que essa história de Tomé, só quem conta é João. João que conta com essa riqueza de detalhes, né? Que Tomé queria tocar. Essa riqueza de detalhes está em João, porque João ficou impressionado, mas como é que pode? A gente contou e ele não acreditou. Tomé queria exercer a fé no tocar, não no acreditar. Mas nós hoje na verdade nós não somos como Tomé e nem precisamos ser. Se nós, por meio da palavra de Deus, nós cremos na existência de Deus, por meio da experiência pessoal nós cremos que Deus existe, e através da nossa fé a gente recebe grande quantidade de evidência que fortalece a nossa convicção em Cristo Jesus. Que nós possamos a cada dia, ao estudar a sua palavra, pelas evidências da palavra de Deus, possamos crer, ter
usar a experiência que nós temos para mostrar para as outras pessoas por que nós acreditamos em Deus. A oração é muito importante, a resposta da oração é muito importante. É você saber que Deus age em meio ao invisível, Deus age em meio a uma conversa de uma pessoa que você não vê. Você percebe a atuação de Deus. Nós temos evidências para crer que Deus existe. Tantas coisas acontecem na nossa vida e a gente percebe que Deus está ali. Mas nem sempre as coisas acontecem para nós, acontecem para outras pessoas. Então, essas evidências nas outras pessoas, o testemunho de outras pessoas, deve também fortalecer a nossa fé. Não devemos ser como Tomé, só acreditar em Deus com as coisas que acontecem com a gente. Tocar, ver, é comigo, se não for comigo eu não acredito. Então, que possamos ser diferentes de Tomé, que a nossa experiência pessoal, que o contato com a palavra de Deus e as bênçãos de Deus na nossa vida e o testemunho de outras pessoas também fortaleçam, venham fortalecer também a minha e a sua fé. A gente não crê em Jesus pelo que ele faz na minha vida. Eu creio em Jesus pelas coisas que eu vejo ao meu redor, e tantas pessoas que contam tantos e tantos testemunhos sobre a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos ter pessoas de fé, possamos procurar essa experiência real e extraordinária de acordo com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos ser diferentes de Tomé. Desde já, que os irmãos orem pela nossa viagem. Vocês vão estar aqui, continuar orando pela nossa viagem. Eu vou sair aqui, terminar de arrumar minhas coisas para sair. Orem pela nossa viagem, orem também pela viagem de todos os desbravadores que irão para o Campuri, E nós acreditamos que Deus vai proteger todo mundo e todo mundo vai chegar lá em paz e segurança, com fé em Deus, E que vocês orem para que o Campuri seja uma bênção para esses meninos e meninas e para todos que estarão lá. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos orar? Nosso Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, obrigado pela tua palavra. Possamos ter fé, possamos acreditar, que a nossa experiência possa nos contagiar, contar, testemunhar para outras pessoas, para que a nossa experiência também fortaleça a fé de outras pessoas. E que o testemunho de outras pessoas também fortaleça a nossa fé, porque não queremos ser como Tomé. Queremos que a fé realmente seja algo extraordinário na nossa vida. Nos guarda, nos protege, nos dê um ótimo dia na tua presença. Abençoa, Senhor, todos os desbravadores que estarão no Campuri da União Nordeste Brasileira nesses próximos dias. Que o Senhor, com sua Santo Deus, proteja todos os ônibus, todos os carros, todas as pessoas que vão se deslocar para lá. Que o Senhor proteja todos, que lá também todos sejam protegidos por Ti, que nada de mal aconteça com nenhum desbravador, com nenhum líder, com ninguém, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre todas aquelas pessoas, sobre todos aqueles desbravadores. Abençoa a família, amém. Sendo com Deus, nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, Deus abençoe. Boa viagem aí. Cheiro, abraço os meninos nas juntas, viu? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, vamos Jesus. Amém? Olha por nós, estamos viajando daqui a pouco. Vai em paz, estamos em oração. Viu? Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar em oração e Deus está aí protegendo, derramando suas bênçãos sobre cada um de vocês. Amém? Bom dia ao nosso mensageiro dessa manhã, Nosso irmão Francisco. Bom dia, irmão Francisco de Assis. Bom dia, irmão. Obrigado por estar conosco, viu? Nessa manhã para nós é um prazer. Em particular, gosto muito das suas mensagens, das suas pregações, viu? Deus continue lhe usando como sempre tem lhe usado aí. Deus abençoe nessa manhã. Obrigado por receber o convite de estar conosco, viu? Para nós é um prazer. Deus te abençoe ricamente nessa manhã, meu querido. Agora o momento é seu. Deus seja louvado, irmão. A minha alegria é minha, o prazer é meu, o privilégio é meu. Eu me sinto abençoado com a família Amanhecer com Deus. Isso é um privilégio. Eu sei que tem alguém orando por mim. O tempo todo. Disso eu não tenho dúvida. Antes de fazer a reflexão, eu quero avisar algo aos irmãos, que o irmão Sérgio me cobrou isso quando esteve aqui, no Cabo, no culto, que
era para marcar um culto na Central do Recife, porque eu moro no Cabo de Santo Agostinho, sou membro da Central do Recife. Fizemos o culto no Cabo, no dia 23 de setembro. O irmão Sérgio e a outra irmã estavam lá no culto, e ele me cobrou: quando marcar na Central, avise de novo. Foi isso, irmão Sérgio? E aí nós conseguimos uma agenda muito complicada da Igreja Central, são muitos eventos, os eventos da associação agora são quase todos na Igreja Central. Então, para encontrarmos um dia, é preciso tempo. Então, foi marcado esse ano para o último sábado de fevereiro. O último sábado de fevereiro. Eu não sei exatamente qual a data, mas só os irmãos olharem no calendário, o último sábado de fevereiro. E eu gostaria que os irmãos do Amanhecer com Deus estivessem lá presentes numa maior quantidade, porque aqui no Cabo é muito distante, mas na Central é mais fácil que os irmãos estejam lá nesse culto. Que Deus seja louvado, é o nosso objetivo. Irmãos, a nossa reflexão nesta manhã é sobre a fidelidade de Deus. Eu não sei se os irmãos já perceberam que existe muita sabedoria popular, né? Nas frases de para-choque de carro, né? E uma delas chama a atenção. Não sei se os irmãos já viram essa. A frase que impressiona muitas vezes diz assim: Deus é fiel. E você? Né? Uma interrogação no final. Que Deus é fiel, não há dúvida. E você? Era a frase que eu vi no para-choque de caminhando. Então nós queremos falar sobre a fidelidade de Deus. E o texto base é Números, capítulo 23, e o verso 18. É um texto que fala sobre algumas características de Deus. Esse texto ele é muito profundo e daria para fazermos uma semana de oração. Obrigado, irmão Lúcio. É o último sábado, dia 22. Obrigado, irmão. 22 de fevereiro. E nós temos nesse verso, o verso 18 do capítulo 23 de Número, várias características de Deus. E nós queremos nos prender às duas últimas nesta manhã. Eu vou ler o texto. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada, e ela diz assim, verso 18 e 19, perdão, 18 e 19. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve, escuta-me, filho de Zippor. Vem o verso 19. Primeira característica: Deus não é homem para que minta. Então está aqui algo que é fundamental. O texto é bem claro. Primeira característica de Deus: Deus não é homem para que minta. Até porque, de acordo com João 8,44, o pai da mentira é quem? O diabo. Então, Deus não é homem para que minta. Segunda característica: nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A gente sabe que a Bíblia usa a expressão Deus se arrepende, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso é para um outro momento, mas a gente sabe que isso aí é a forma do homem expressar algo divino na linguagem humana, porque Deus não se arrepende, né? As promessas em que aparece na Bíblia que Deus se arrependeu são promessas condicionais, não é? Deus prometeu a Jonas que ia destruir o povo de Nínive, se ele não se arrependesse. Como o povo se arrependeram, não foi destruído. Mas primeira característica, Deus não mente. Segunda característica, Deus não se arrepende. O complemento do verso vem as duas últimas características que eu quero destacar nessa manhã. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Aí vem a terceira característica. Tudo que Deus promete, ele faz. Tudo que Deus promete, ele faz. E amém por isso, não é? Porque o que Deus promete, ele faz. E a última característica: ou tendo ele falado, não o cumprirá? Então vejam, 4 características. Primeiro, ele não mente. Segundo, ele não se arrepende. Tudo que ele promete, faz. E tudo que ele fala, cumpre. Graças a Deus. Talvez alguém que esteja aqui no grupo esteja pensando: mas Deus prometeu isso, Deus falou isso, eu pedi
para que ele me respondesse essa oração. Ele não respondeu. Eu não sei quantos têm a meditação dos jovens. Eu não leio, mas minha filha tem. E muitas vezes a gente faz o culto da tarde com a meditação dos jovens. E o pastor Cândido, que é o autor da meditação do jovem nesta manhã, numa das meditações, ele falou sobre essa questão da ação de Deus de uma maneira muito impressionante, a forma como ele encontrou para falar sobre a ação de Deus. Ele disse o seguinte, que Deus responde todas as orações, todas as orações. Às vezes, ele diz sim, às vezes, ele diz não, e às vezes ele diz espere. Mas isso não é novidade, a gente já ouviu falando nisso em sermão. O que é interessante é o que ele acrescentou a isso. Quando Deus diz sim, é bênção. Quando ele diz não, é proteção. E quando ele diz espere, é preparação. Amém. Que coisa maravilhosa. Vejam bem, que coisa maravilhosa. Quando Deus diz sim, é bênção. Quando ele diz não, é proteção. E quando ele diz espere, é preparação. Ele está me preparando, porque não é o momento ainda, porque o tempo é de Deus. Veja que pensamento maravilhoso em cima de um texto. E aí eu quero compartilhar um pensamento de Ellen White sobre a leitura da Bíblia. No livro, se os irmãos têm esse livro, mas tem na internet, Testemunho para a Igreja, volume 7, página 71. Eu vou repetir, Testemunho para a Igreja, volume 7, página 71. Veja que profundidade, que palavras sábias, que só o Espírito Santo poderia inspirar a irmã White a falar isso. Ela diz o seguinte, abre aspas, uma única frase da Escritura é de muito mais valor do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Amém por isso, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu vou repetir o texto. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Então, veja, nesse texto, Números 23 e o verso 18, nós encontramos pérolas preciosas. Deus não mente, Deus não se arrepende. Tudo que ele promete, ele faz, ou com sim, ou com não, ou com espere, e o que ele fala, cumpre. E o que ele fala, cumpre. Por que essas características são importantes? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E se Deus é fiel, o que ele fala, cumpre. O que ele promete, faz. Isso é o que caracteriza uma pessoa fiel. Quando nós acertamos algo com alguém, e se essa pessoa é fiel, ele vai cumprir. Eu vou repetir, irmão Ney. Estão pedindo para eu repetir o pensamento. Diz o seguinte, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 71. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Eu encontrei esse pensamento, irmãos, há mais ou menos 10 anos. A anterior, essa é do pastor, autor da meditação dos jovens, né? É o autor da meditação dos jovens. A frase anterior, deixa eu encontrar aqui, que eu anoto tudo isso aqui. É o pastor Cândido Gomes, autor da meditação dos jovens. Ele diz o seguinte, quando Deus diz sim, é bênção. Quando diz não, é proteção. E quando diz espere, é preparação. Amém. Sim é bênção, não é proteção, espere é preparação. Mas vamos voltar ao raciocínio do texto. Deus é fiel. E se Deus é fiel, ele cumpre tudo quanto faz. Existe um pensamento em 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu queria que seus irmãos tivessem a sua Bíblia, capítulo 10 e o verso 13, que está muito associado com essa ideia do texto de Números 23, verso 18. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. O apóstolo Paulo fala sobre essa fidelidade de Deus. E é nesse ponto que eu queria refletir com os irmãos. Observe,
1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Veja como ele diz. O verso começa dizendo assim, na minha versão: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Observe, o apóstolo está dizendo que nenhuma tentação que veio sobre nós é acima da humanidade. Agora eu quero abrir um parênteses aqui e falar sobre Cristo. Compare. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam no Éden, um ambiente perfeito. Jesus estava no deserto. Nossos primeiros pais estavam no ambiente perfeito, no jardim do Éden, e provavelmente estavam alimentados. Jesus estava no deserto e há 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo se apresentou a Adão e Eva na forma de um anjo, perdão, de uma serpente. O diabo se apresentou a Jesus no deserto após um jejum de 40 dias e 40 noites, na forma de um anjo. Vejam, comparemos a tentação humana com a tentação sobre Cristo. E Paulo, no início do verso 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação sobre Cristo foi mais que humana, foi super-humana, acima. Nós, através de Adão e Eva, não resistimos. E Cristo resistiu por nós. Resistiu por mim e por você. E por que isso ele fez? Porque ele é fiel. Porque ele é fiel. E a fidelidade dele é que nos salva. A fidelidade dele é que nos conforta. Agora, continue no argumento de São Paulo. Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso quer dizer, esse texto está subentendido que toda tentação é permitida por Deus. Veja, o texto diz: não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Isso quer dizer que a tentação, ela é permitida. Permitida, Deus permite, mas não permite além da nossa força, além da capacidade de resistir. Ora, por que nós podemos dizer isso com certeza? Basta a gente analisar Jó. Eu não vou ler o texto, mas os irmãos conhecem, Jó no capítulo 1 e o verso 12, a frase que Deus disse para Satanás quando autorizou ele a atacar Jó, diz exatamente assim, na Almeida Revista Atualizada: tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então, Deus permitiu, mas Deus colocou limite. Tudo que está na mão dele está sobre teu poder, Satanás, mas nele você não toca. Então, veja que esse pensamento de Jó, no capítulo 1, verso 12, está de comum acordo com o que Paulo está dizendo: não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Porque Deus é fiel, ele não permitirá tentação acima daquilo que podemos suportar. E a conclusão do raciocínio de Paulo: pelo contrário, observe, ele não permite que sejamos tentados além da vossa força, e ele agora argumenta: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de modo que a possais suportar. Deus permite a tentação, mas além de permitir, Deus dá o livramento, ele mostra o caminho para a gente fugir. Observe, Jesus lá no deserto. Qual foi o livramento que Jesus encontrou para resistir a Satanás? A palavra de Deus. Quando o diabo disse: se és o filho de Deus, transforma essas pedras. Jesus buscou refúgio, buscou recurso onde? Na palavra. Também está escrito.
não só de pão viverá o homem. Veio a tentação e veio o escape. Jesus é o maior exemplo. Mas como é? Como é que a gente pode? Quais os recursos que Deus nos oferece para resistirmos às tentações? Eu poderia citar vários exemplos, vamos citar alguns aqui, para a gente meditar nisso e concluirmos a nossa meditação. Primeiro, às vezes a prova, ela vem de tal maneira que a gente não tem solução. É confiar e entregar-se a Deus. Eu posso dar o exemplo dos 3 hebreus lá na planície de Dura, em Babilônia. Qual foi a prova ali? Ou adorar a estátua, ou ser jogado na fornalha de fogo ardente. Ali não tinha saída. Ou adora ou vai para o fogo. Qual foi a resposta dos hebreus a Nabucodonosor? Quanto a isso, rei, não precisamos te responder. Está escrito no capítulo 3, o verso 16 de Daniel. Olha, quanto a isso, não precisamos te responder. Era uma situação inevitável. Se o Senhor Deus vê, achar, ele vai nos livrar da fornalha. Senão, nós não vamos ceder à tentação. Há situações em que não temos o que fazer. É confiar. Confiar. E esperar em Deus. Esperar em Deus. Aí eu falo para aquela pessoa em que o patrão chamou ele e disse: ou você vem trabalhar no sábado, ou você vai perder o emprego. A pessoa pode fazer vários acordos, vir trabalhar no domingo, vir trabalhar depois do pôr do sol. Mas qual seria a outra opção? Olha, eu não posso. Aí quem vai dar comida a seus filhos? E quem vai pagar seus boletos? E quem vai na faculdade e você não assistir aula no sábado? Quem é que vai fazer você passar de ano e se formar? Eu não sei. Eu não sei. Mas é confiar. É confiar. É confiar em Deus. Por quê? Porque Ele é fiel. E Ele prometeu que juntamente com a tentação vos dará o escape, mas há situações de que não há o escape. Agora vamos ver outra situação. Deus não mente. Deus não mente. Então Deus não compactua com o mal. E aqui eu abro um parênteses para chamar a atenção para um detalhe. Observe. Raabe escondeu os espias que foram espiar a terra. Os soldados foram na casa de Raabe e perguntaram se os soldados estavam na casa dela. Ela disse: não, os soldados não entraram aqui. E os soldados tinham entrado, estavam lá. E os soldados foram embora, não foram lá procurar os israelitas. Eu já vi alguns irmãos, infelizmente, falar nas igrejas que Deus permitiu que Raabe mentisse. Não é verdade isso. A Bíblia diz que Deus não mente. Quem mente é o diabo. João 8,44, ele é o pai da mentira, é homicida desde o princípio, ele é mentiroso. E por que Raabe aparece na genealogia de Jesus? Por causa da graça de Cristo. Não foi por causa da mentira. Raabe não aparece na genealogia de Cristo porque ela mentiu para esconder os espias. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Raabe está na genealogia de Cristo, apesar de ser uma prostituta, apesar de ter mentido, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que era que teria acontecido se Raabe não inventasse essa história? Eu não sei. Eu não sei. Ora, quando os hebreus disseram que não ia se ajoelhar, eles não sabiam que Deus ia livrar ele da fornalha. Ele não sabia, mas ele confiou. Ele disse: se o Senhor Deus quiser, ele vai livrar. Se não livrar, a gente não vai adorar. Esaú e Jacó. A promessa era: o mais jovem vai dominar o mais novo. Essa era a promessa. O que foi que Rebeca fez juntamente com Jacó? Enganou o pai, porque a promessa dizia
que o mais jovem ia dominar o mais velho. E a gente sabe o resto, o fim da história como foi, a quantidade de sofrimento que veio por conta disso. Ora, mas se Rebeca não tivesse feito isso, como é que se o mais jovem iria dominar o mais novo? Eu não sei. Mas era preciso confiar. Por quê? Porque Deus é fiel. E o último exemplo, esse aí eu gostaria de ler com os irmãos. Às vezes, quando a tentação vem, o escape é fugir. É fugir. Eu queria que os irmãos acompanhassem Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Eu deixei marcado aqui na minha Bíblia, porque eu ia precisar. Gênesis capítulo 39 e o verso 39 e o verso 7. A minha Bíblia começa dizendo assim, ó: Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Ah, irmãos, vamos analisar algumas questões. Eu tenho pouco tempo, eu vou encerrar aqui com esse raciocínio sobre a tentação e sobre a fidelidade de Deus. Quantos anos tinha José quando chegou na casa de Potifar? Ellen White diz, Patriarcas e Profetas, que ele tinha 17 anos. O mesmo livro diz que ele passou 10 anos na casa de Potifar. Ora, se ele passou 10 anos, ele chegou com 17, ele saiu com 27 anos, quando ele foi preso. 27 anos. Mas 3 anos depois, ele estava como governador do Egito, aos 30 anos. A Bíblia diz aí no verso 7 que a mulher disse: Deita-te comigo. Olha o argumento que José usou. Verso 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Verso 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele usou o argumento de não pecar contra Deus. Mas o verso 10. Falando ela a José todos os dias. Irmãos, não era uma tentação de um momento, não era um momento, não era um instante. A primeira frase do verso 10 diz que a mulher falava a José todos os dias. O que é que ela falava? Deita-te comigo. Voltando ao Éden, Adão e Eva só seria tentado uma vez. A Bíblia, o Espírito de Profecia diz só seria tentado uma vez. José estava sendo tentado quanto tempo? Todos os dias. Qual foi o escape que Deus deu a José? Observe o texto, a profundidade. Primeiro, verso 10. E não lhe dando ele ouvidos. Está aí o primeiro escape para fugir da tentação. Todos os dias a mulher lhe tentava para adulterar com ele. A primeira coisa que ele fazia, não dava ouvidos. Quer fugir do adultério? Não dê ouvidos à tentação. Mas não era só isso. O complemento do raciocínio. Para se deitar com ela. Veja, ele não dava ouvidos ao que ela falava. O que era que ela falava? Deita-te comigo. José não dava ouvidos. Mas a terceira ação de José, o finalzinho do verso 10, e estar com ela. Eu entendo que aonde a mulher de Potifar estava, José não estava. Deus é fiel, irmãos, para nos livrar da tentação, mas nós precisamos ser fiel para resistir a ela. Eu penso, isso é um pensamento meu. Se José tivesse ficado com Potifar, ele tinha caído. E por que que ele não caiu? Porque aonde ela estava, ele saía. Se ela estava na cozinha, ele não ia para a cozinha. Se ela estava na sala, ele não ia para a sala. E se ele estivesse no quarto e ela chegasse, ele saía. Porque juntamente com a tentação, ele dá também o quê? O escape para que nós possamos resistir. E na hora que ele fez o quê? Fugiu. Então, muitas vezes o escape é correr. Que nesse dia, irmãos, Deus possa continuar sendo fiel conosco. E seja qual for o problema que você esteja passando, confie, fuja da tentação, resista, alimente-se da palavra de Deus, ore, e Ele é fiel para nos salvar. Vamos orar?
Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor é fiel e é por causa da tua fidelidade que nós somos abençoados. Durante esse dia, vem estar conosco, nos guia, nos protege e ajuda-nos a sermos fiéis a ti como tu és a nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Amém, amém, amém. Irmão, mais uma vez o Senhor aqui trazendo uma mensagem de esperança, né? Aí, não crer, crer na confiança de Jesus é uma opção nossa. Crer ou não crer é uma opção nossa, não é? Então, que com essa mensagem a gente possa ter esse exemplo de fugir. Está no quarto? Sai. Está na cozinha? Sai. Onde você estiver, saia. Que eu possa me lembrar disso. Que eu possa me lembrar disso. Muito obrigada por mais uma mensagem e quero agradecer aos 36 membros dessa igreja virtual, que amanhã nós retornaremos, mais fortalecido e não esquecido, nem de Tomé e nem de José. Que Deus possa nos abençoar.